A paz do Senhor, povo querido, abençoado, que já tem aí de tempos nos acompanhando nessas séries de podcast. E nós estamos aqui para apresentar mais um episódio muito edificante para nossas vidas, que vai relatar testemunho de conversão, ministério e como o Espírito Santo tem nos conduzido até aqui, os dias de hoje, e vai continuar nos conduzindo todos os dias. Já peço para que você venha compartilhar este vídeo, venha ali deixar o seu comentário, já ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo e já também se inscreva no nosso canal. Se inscreva porque tem muita coisa boa, esse já é a terceira série de episódios, então vale a pena você ser edificado por esse conteúdo maravilhoso. Eu sou a Gisele, esposa do pastor Anderson, da AD Lagoinha. E comigo hoje está uma mulher muito abençoada. A maioria de vocês também já conhece ela, que é a nossa linda Esther. Ela também vai estar aqui falando um pouquinho, se apresentando a vocês. Fala, querida Esther. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e todo você que está nos assistindo. É um prazer, né, nós estarmos aqui conduzidas pelo Espírito Santo. Eu sou a Esther e temos a oportunidade hoje de ter o testemunho de uma mulher abençoada que nós vamos apresentar a você. E, como a pastora Gisele falou, não esquece de compartilhar, gente. Talvez você vai se identificar com esse testemunho, né, com esse lindo testemunho que a gente vai ter, com certeza, e você vai se lembrar de alguém. Então compartilha lá, escreve no canal, convide mais pessoas para estar assistindo esse podcast. Tem outros testemunhos que já foram gravados, já estão no YouTube. Aproveita, assista também, que eu tenho certeza que esses testemunhos também são edificantes, vai edificar a sua vida. Então compartilha, se inscreva no canal e venha fazer parte conosco, né, da AD Lagoinha, nesse podcast maravilhoso. Antes de apresentar a nossa linda convidada de hoje, o livro de Romanos 8,14 vai falar um texto muito importante que tem a ver com esse tema. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses sim são filhos de Deus. Então, a gente vê aqui a importância que o apóstolo já nos ensina, né? Porque para ser guiado pelo Espírito Santo, nós temos que nos posicionar como filhos, e filhos obedientes. E a Ana vai falar aqui de obediência, de ser guiada pelo Espírito Santo. Então, aqui, já apresentando a nossa linda Ana, fala um pouquinho, Ana, se apresenta e para o pessoal que ainda não te conhece, e vamos já iniciar aqui o seu testemunho. A paz do Senhor a todos. Eu sou Ana Paula, sou esposa do Eduardo, mãe da Dudinha, de 3 aninhos. Eu congrego na sede, na AD Floripa, e há cerca de 10 anos me entreguei para a pessoa mais importante da minha vida, que é Jesus Cristo. E hoje eu atuo na liderança do Grupo de Teatro Kairos, que é o grupo de teatro da AD Floripa. Eu sou voluntária no Bom Samaritano, que é onde meu marido é obreiro. Então nós somos bastante atuantes na obra do Senhor. Mas eu tenho um trabalho secular também. Eu trabalho no Banco Bradesco há cerca de 16 anos. E estamos sempre em atividade, sempre em movimento na obra do Senhor. Glória a Deus. E eu tive o privilégio, né, de ser amiga dessa mulher incrível, e eu sempre digo, né, digo a ela e digo a outros, a Ana é uma pessoa incrível, porque ela quer passar Jesus de todas as formas para aqueles que estão ao lado dela. É uma mulher realmente direcionada pelo Espírito Santo em tudo que faz, porque se preocupa em ser obediente em tudo que realiza. E Ana, fala um pouquinho quem era a Ana antes de conhecer Jesus. Oh, meu Deus, vamos lá então. Antes de Jesus, eu era aquele tipo de pessoa que eu penso ser hoje o tipo de pessoa mais difícil de ser evangelizada e de conhecer o evangelho. Por quê? Eu era uma pessoa socialmente correta. Eu tinha o meu trabalho, a minha vida, pagava minhas contas,
tinha um bom trabalho, cuidava da família, era caridosa. Uma pessoa assim que você olha e não tá na sarjeta. Que é muito mais fácil, né? A gente vê alguém na sarjeta dizer que aquela pessoa precisa de Jesus. Só que eu era completamente vazia de valores cristãos, pensamentos feministas, alguém que não queria casar, não queria ter filhos, obviamente por muitos traumas vividos, né? Alguém que cresceu numa cultura muito feminista. E eu não sabia direito o que era isso, não me taxava desta forma, mas era a forma que eu vivia, né? Eu dizia que eu nunca teria família, eu seria titia, mas a minha vida era uma vida socialmente muito correta. E eu achava, e daí a partir do momento que eu conheci o Evangelho, e eu vim a conhecer o Evangelho dado a um problema com o meu irmão do uso de drogas, eu achava que só ele precisava. Então, a partir do momento que eu comecei a buscar, era para ele e não para mim, porque eu tinha uma vida correta, eu não precisava de Jesus, né? Quem tem uma vida correta acha que não precisa, né? Correta, a gente acha que é correta, né? E então, antes de conhecer Jesus, eu era alguém que a sociedade gostava, olhava e dizia que tinha uma vida boa, mas não era boa aos olhos de Jesus. Eu sentia sempre um chamado. Eu não sabia do quê. Eu não me sentia completa. Era muito engraçado. Eu dizia assim que parecia que tinha alguma coisa aqui, ó, que fazia assim, que me puxava para algum lugar, mas eu não sabia o que que era. O que será que é isso? Algum dia eu vou encontrar. E depois que eu me converti, eu entendi o que que era aquilo, né? Era aquele chamado. Tão legal, assim, ouvindo a tua história, sabe? E imagina assim, tu falando de tudo isso que você, diante da sociedade, você tinha um padrão correto. Ou seja, não preciso de Deus porque tenho a minha vida estabilizada, eu vivo numa família boa, eu tenho um bom emprego. E aí tu fala sobre o teu irmão, de que quem estava precisando de Jesus era o teu irmão. E uma coisa interessante tu falando aí é sobre, né, a tua ideia de que tu não precisava construir uma família, de ter um esposo. E conhecendo a tua história, o teu esposo, da onde que vem, parece assim, meio que assim... Nossa, o que que essa moça... Sim, é porque Deus... De um sorrisão, porque assim, a Ana, o sorriso dela fala quem ela é. O tamanho do sorriso dela é o tamanho do coração dela, gente. Quem conhece a Ana sabe que aquilo que ela mostra mesmo no sorriso, verdadeiramente ela é como pessoa, sabe? Ela não tem uma máscara... Não tem falsidade. Não, ela é o que ela mostra no sorriso dela. Ai, vocês vão me fazer chorar. Ela é uma mulher bonita, não é uma mulher feia. Imagina, uma mulher estabilizada, que qualquer homem, né, olha e deseja e quer ter uma mulher estabilizada. E aí, tu fala sobre a construção de uma família que estava longe dos teus planos, das tuas ideias. E aí, ela conhece o esposo dela num lugar que jamais... passaria pela tua mente. Jamais, se tu dissesse assim, tudo bem, eu penso em casar, então eu vou construir uma família, aí eu quero um homem lá. Não, nenhuma, né? Eu penso isso, né? Mas aí conta, nesse sentido assim, como é que foi de repente, tu conheceu o teu esposo num lugar onde exatamente o teu irmão conheceu Jesus? E conta a tua história ali. Muito bem, eu não posso começar isso sem falar sobre a pessoa que me evangelizou. A senhora que me evangelizou, ela é uma irmã do Coque do Círculo de Oração, a Dona Lourdes. As famosas do Coque. Essas irmãs estão abençoadas, Verdade. Né? Ela era faxineira no banco em Gaspar, quando eu trabalhava lá. E ela ficou 1 ano em oração antes de falar comigo. Ela me conquistou, me cativou com aqueles... ela levava... bilhetinhos, ela sempre fazia o cafezinho, ela vinha lá, me dava um abraço, e eu amava ela. Não sabia nem direito por quê, mas amava a Dona Lourdes. E aí, um dia ela me convidou para ir tomar um café na casa dela, e foi um dia que a gente estava destruídos, dada uma situação que tinha acontecido com o meu irmão. Ele entrou no uso de drogas desde os 18 anos, hoje ele está com 35, ainda está em tratamento. Eu creio que Deus tem planos e Deus vai realizar. Mas ele foi um missionário, né? Porque através da situação dele, toda a família se converteu.
E a gente estava num dia muito difícil. A minha mãe começou a dar aula de autoescola para a filha da Dona Lourdes. E ela disse, a minha mãe tá com saudade da Ana, vamos lá em casa. A gente foi tomar um café e ela olhou para mim e ela falou, a partir de hoje a vida de vocês vai mudar. Deus havia revelado toda a nossa história em sonho para ela. E a partir dali eu comecei nas quintas-feiras na igreja com ela. Não admiti no final de semana. Final de semana a gente tem que aproveitar, se divertir. Nunca ir na igreja, hoje vivo na igreja. Então, assim, foi uma construção, né? E aí a Dona Luz disse assim, vamos levar o Beto pro Bom Samaritano. Aí eu falei, o que é o Bom Samaritano? Ela disse, eu nunca estive lá, mas eu já vejo as vigílias online e eu sei que lá é um lugar que eles recuperam as pessoas. Então vamos levar. Um dia que ele estava surtado, eu liguei no Bom Samaritano, eles abriram as portas e o meu irmão foi ser internado lá. Mal sabia que a família inteira estava indo, né? E aí, nas visitas, eu comecei a visitar o meu irmão e nunca foi minha intenção, minha pretensão em relação a isso, até porque a minha mente não pensava nisso. Eu não tinha este objetivo de casamento, né? E não tinha o objetivo de ser crente. Eu levei muito tempo para aceitar Jesus, ao meu ver, porque eu frequentava a igreja há quase 1 ano e eu não tinha aceitado Jesus e eu não admitia que precisava, porque eu achava que tinha. Quem precisava era o meu irmão e eu continuava indo. Mas sempre por ele, nunca pensava que era para mim. E aí eu comecei nas vigílias e aí o Eduardo me viu lá. E Deus falou com ele no momento que ele me viu. Ele conta, né? Que Deus falou, essa vai ser tua esposa. Ai, tem uma identificação no testemunho aí, né? Tem. Ele usou drogas durante 23 anos. A última vez que ele ficou no Bom Samaritano ele ainda está lá, mas como aluno foi essa. E ele disse que ele respondeu alto, assim, em voz alta para Jesus. Não, o que eu tenho para oferecer para essa mulher? Quem sou eu para casar com ela? Não, o senhor está errado. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Eduardo, porque ele era auxiliar da obra. Nossas conversas iniciais eram sobre a situação do uso de drogas do meu irmão, para entender. Só que Deus já tinha falado comigo. Eu não sabia quem era o Espírito Santo, eu mal sabia quem era Jesus, eu sabia quem era Deus. Porque inicialmente a gente tem isso, né? A gente entende Deus primeiro, aí o nome Jesus me incomodava. Depois de um tempo, eu entendi quem era Jesus. E depois disso, eu entendi quem era o Espírito Santo. Essa trindade, né? Que a gente só consegue entender em espírito, né? É difícil explicar. E aí, nós nos conhecemos lá. E o Eduardo disse que Jesus falava para ele, ame ela como ela não consegue te amar ainda. Mas ela vai conseguir. Ame ela. Porque tudo que eu precisava era receber o amor, era entender que eu precisava de uma cura, de uma mudança também. Eu não estava na sarjeta, mas meu coração estava, né? E até então você não entendia isso, né? Não. Para você era uma pessoa perfeita, assim, né? Sem necessidade, para si. Sim, né? A necessidade maior, no caso, era o teu irmão. Isso. E foi o teu irmão que conduziu vocês, que conduziu. Né? Quando a gente tem uma vida assim correta diante da sociedade, a autossuficiência ela paralisa, né? Você se sente autossuficiente, você acha que não precisa, você consegue sozinho, o poder tá em você, tá tudo dentro de você. Você vai e realiza, é aquilo de colocar o homem no centro, né? E tirar Deus. Por quê? Porque você consegue as coisas sozinho. Você dá conta de tudo. Você dá conta de tudo. E quebrar isso é mais difícil do que qualquer vício. Porque aí você entra numa guerra com o teu eu mesmo, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade. Mas com o tempo eu entendi. Em uma das vigílias aí eu tive um encontro com Deus, porque eu dizia assim, eu entendia. Eu ouvia o pastor falando de Deus, aquilo eu aceitava, mas quando se falava de Jesus, aquilo me incomodava. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Ele é Deus, ele é filho de Deus, como assim? E eu me lembro desse dia que eu tive esse encontro real com Deus, é inesquecível. Foi durante uma pregação do tanque de Betesda, né, do paralítico, e eu me lembro, assim, hoje eu entendo o que o Espírito Santo fez comigo naquele dia, que foi testificar de fato
de Jesus no meu coração, porque eu não entendia quem era. E eu lembro que era Bílio Santana pregando, e ele falou que todos iam para a festa, e Jesus, ele para, e ele olha para aquele tanque cheio de gente bagunçada, estragada, cheio de doenças e tal. Ele deixa de ir para uma festa, que era um contexto que eu vivia muito, né? Muito em festa, muito me divertindo, sempre em boas festas. E ele deixa de ir, ele para olhar pra gente bagunçada e resolver a vida daquele povo, né? Ele vai até esse paralítico, que já estava tantos anos ali paralisado, e ele vai, e ele realiza o milagre, né? Aquilo mexeu muito comigo ali, porque é uma coisa simples. Mas depois eu entendi o que o Espírito Santo faz quando ele abre o entendimento. O Espírito Santo abriu o meu entendimento de quem era Jesus, de uma forma tão simples. E aí, depois disso, eu entendi que era o Espírito Santo fazendo também, porque na hora a gente não entende, né? A gente deixa acontecer. Vai se deixando ser conduzido, mas sem entender. Sem entender. No início, não tem como entender. A gente só vive as experiências. E quem promove as experiências é o Espírito Santo. Ele te impulsiona, ele abre a tua visão, ele tira a tua cegueira, ele tira a tua paralisia, e ele vai te conduzindo, e você não entende nem que é ele. E ele é tão lindo que ele nem se importa com isso, ele só faz. Sim. Ele vai fazendo, ele vai fazendo. Aí chega momentos na nossa vida, né, que aconteceu comigo. Falei, meu Deus, tudo tão rápido, a gente fica no meio daquilo, sem entender o que está acontecendo, o Espírito Santo conduzindo, e depois que ele vai se revelando, a gente vai entendendo. Que é ele, que foi ele sempre, né? Que era ele fazendo aquele chamado. Assim, desde o início. Desde o início. Que eu não estava no lugar certo, ele me chamava. E ali eu comecei a ver que aquilo foi sendo preenchido. Eu senti. Eu juro para vocês, diante de Deus, a minha vida inteira, eu senti algo me chamando assim. Me chamando, e eu não sabia o que era, que eu sabia que eu não estava no lugar certo, que tinha um lugar certo para eu estar. E a partir do momento que eu fui para o lugar certo, aquilo cessou, então eu falei, era isso. Eu nem sabia o que era chamado. Ô, Ana, e quanto tempo foi esse processo, até você entender quem era Jesus? Que aí depois, né, continuou o processo para real conversão, né, para você entender. Depois desse dia que eu tive encontro real com Jesus, ali abriu a minha visão. Até ali foi um ano, cerca de um ano. E aí o Eduardo me ajudou muito nesse processo, meu marido, né? Porque eu não tinha amigos cristãos, poucos assim. E os que eram, eles tinham suas ressalvas, né? Não eram 100%. E aí o Eduardo me ajudou muito, muito, muito nesse processo de conversão, porque ele estava se livrando do uso de drogas, da libertação, lá no Bom Samaritano. Ele estava 4 meses internado. E eu no meu início da conversão. Era uma bagunça, então a gente conversava muito. Ele me ajudou nesse processo. E eu não sabia como, mas eu sabia que ele estava na minha história. E eu não queria admitir. Então a gente ficou namorando 1 ano e meio, porque aquele negócio que crente casa rápido, né, e tal. Eu não aceitava isso, eu morria de medo de casar. Eu não aceitava, meu Deus, é isso. O pai do meu irmão morreu de overdose de droga, meu irmão usa droga, agora eu vou me casar com alguém que tem um histórico de uso de drogas. Eu morria de medo. Morria de medo dele virar um monstro depois do casamento, dadas as experiências que eu tinha vivido com os relacionamentos anteriores da minha mãe, que o pai faleceu. Eu não conheço meu pai, então eu conheci padrastos, né? E eu tinha muito medo de ter essa vida normal. Casa, família, cachorro. Eu morria de medo. Eu achava, assim, que isso para mim era um desafio, algo que é simples para alguém, para mim era um desafio. E ele enfrentou muitas lutas para conseguir me conquistar. Só que eu sei que primeiro eu fui conquistada pelo Espírito Santo para poder tomar essa decisão. Eu lembro do Espírito Santo ir abrindo, me dando sinais, mudando o meu coração. Então foi esse período aí, esse período depois que eu conheci o Eduardo, levou mais esse 1 ano e meio, mais ou menos, até o casamento, até eu de fato me sentir mais firme e entender o que estava acontecendo comigo, né? Talvez se não fosse dessa forma, eu não teria deixado ser conduzida, porque no início tu vive aquele primeiro amor também, né? O que é isso que está acontecendo? Tudo é novidade. Tudo é novidade. Só que todos os meus amigos, a minha vida, todo mundo era contra aquilo que acontecia. Não, esse cara não é pra você.
Não é isso, essa não pode ser a tua vida. Ana, não vai, é perigoso. Eu não tinha incentivo de ninguém. Sim, porque não era algo humano, né? Não era algo Foi humano. algo totalmente espiritual. Não era algo humano. Porque como que uma mulher toda, né, na estrutura que você já estava, tudo aquilo que você já tinha conquistado na sua vida, como que vai se casar com alguém do bom samaritano, não recuperado. Só que a gente vê também como que o Espírito Santo trabalha dentro da nossa realidade, né? A gente aprendeu muito isso nesses dias. Porque a gente acha que a nossa realidade, né, é tão terrível que Deus não vai trabalhar no meio dela. Deus vai precisar renovar, fazer tudo novo para começar a trabalhar, mas não, ele trabalha no meio do caos. Sim. E ele trabalhou na tua vida, né, naquilo que você tinha como trauma, mas de repente não admitia, né, que era droga no meio da família, enfim, tudo isso te levou até Jesus e fez a sua vida o que é hoje. É verdade. E assim, o Eduardo, ele foi super guerreiro, porque não foi fácil, né? Enfrentar tudo isso. Ele não tinha, na época, não tinha trabalho, ele não tinha o trabalho, ele estava depois passou a ser voluntário no Bom Samaritano, ele não tinha nada para oferecer. O que ele tinha, na verdade, era o Espírito Santo conduzindo a vida dele. Nós dois, era o que a gente tinha. Eu enfrentei todas as palavras contrárias sobre a nossa relação, e ele também. Tudo que ele enfrentou, na verdade, todas as vozes na mente dele que diziam que aquilo era impossível, né? E a gente foi, de fato, conduzido por Deus, nós casamos no Bom Samaritano. A minha mãe foi uma pessoa usada também, porque nunca nenhum homem era à minha altura, na mente dela. E quando ela conheceu o Eduardo, ela sentiu paz, apesar de tudo. Engraçado isso, né? É o Espírito Santo. E então, assim, tudo isso foi nos levando a essa união. Nos casamos lá, aí há 3 anos nasceu a Dudinha, ele continua lá, hoje ele é funcionário do Bom Samaritano, ele é um dos coordenadores lá, vai todos os dias. Hoje, assim, nós estamos bem mais estruturados no casamento, não foi fácil. Não é fácil, 2 personalidades muito fortes, e só por isso deu certo, e só porque o Espírito Santo nos moldou que deu certo, porque ele tem uma personalidade muito forte também, eu também tenho, dado a tudo isso que eu comentei com vocês. É muito difícil, eu não suportava aquela passagem bíblica que dizia que a mulher tinha que ser submissa. Eu não entendia, demorei muito para entender. Hoje eu amo essa passagem porque eu entendi o significado dela, mas eu não suportava. Aquilo ali era um embate para mim. Então, assim, são coisas que a gente vai melhorando, vai aprendendo ao longo do tempo. E que, assim, só o Espírito Santo para nos mostrar. Eu não conseguia ouvir isso e aceitar de pessoas. Eu sei que era algo bem interno. Eu me lembro, assim, que no início, né, eu estava no mundo, eu vivia, como eu falei, para a sociedade, né? Então, as roupas que eu vestia, a forma que eu me portava, era para isso, né? Eu me lembro assim, eu não tô dizendo que é errado usar acessórios e nem nada disso, mas eu usava muitos brincos grandes, eu me maquiava de uma forma muito pesada, eu usava roupas curtas, roupas, né, mais à mostra, assim. E eu me lembro um dia de eu estar assim na frente do espelho, eu olhar, e eu gostava daquilo, eu era que incentivava muito as pessoas a usarem, se vestirem dessa forma e tal, as amigas, né? E eu olhei assim pro espelho e eu não gostei mais daquilo. Eu olhava assim, gente, pra quê? Pra que tão vulgar? Pra quê, sabe? Eu me olhava, por que uma roupa tão curta? Por que tão à mostra? Por que esse brinco? Eu não gosto mais disso. Eu já tinha escutado pessoas me aconselhando a não fazer e eu não dei bola. Então, por isso que eu tenho certeza. Eu lembro bem desse dia, eu na frente do espelho, eu não gostando mais da minha aparência daquela forma. Porque agora tu era uma outra pessoa, né? E olhando assim para tua história, como Deus é maravilhoso, e quando o Senhor tem um projeto na vida da família, de um casal, e me identifica muito a tua história, porque também, né? Meu esposo veio de lá. E esse conflito dentro da gente, da tua parte, da parte do Eduardo, que a mesma coisa eu e o Felipe, assim. Mas a gente vê o trabalhar de Deus, o Espírito de Deus conduzindo a gente, te conduzindo para o projeto que ele tem na tua vida, né? Não tinha como tem na tua vida. Quando a gente fala tinha é porque não vai ter mais. Tem. E a gente vê, assim, o Espírito de Deus
conduzindo a tua vida, a vida do Eduardo, a construção da família de vocês, do ministério de vocês, que com certeza tô olhando para trás e hoje tô parando para refletir tudo que te aconteceu, né, do processo que vocês passaram, do que passam ainda, e olhando tudo isso, o que tu traria como testemunho para aqueles que estão nos ouvindo, né? O que tu diria para essas pessoas que também provavelmente passam por esse conflito ou já passaram? O que tu traria de testemunho, de edificação para a vida dessas pessoas? Eu diria que assim, esse medo da entrega para o Espírito Santo não acontece só para quem vem de fora, até para quem está dentro de casa. Às vezes a gente, o que eu diria assim, é você entregar de verdade o eu para o Espírito Santo. Porque às vezes nós estamos até fazendo para ele, mas a gente esquece dele. Uhum. A gente vive num ativismo religioso. A gente acha que tem que fazer, e muitas vezes a gente faz da nossa forma. Porque a gente esquece que nós não estamos mais sozinhos. A gente tem alguém que mora em nós que está disposto a nos conduzir. Ele só não faz quando o nosso eu vai lá e quer silenciar a voz dele. Quando a gente deixa a nossa voz ser mais alta do que a voz dele dentro de nós. Como ouvir a voz dele? Quem é ele? Como eu faço isso? Eu comecei a pensar, onde será que o Espírito Santo mora em mim? Como será que é, né? Vocês já pararam para pensar isso? Tipo, como discernir se a minha vontade ou a vontade do Espírito Santo? A voz dele ou a minha, né? Porque todos nós temos temperamento, personalidade, características. O temperamento é aquilo que o Senhor nos deu. Nós temos o nosso caráter formado ao longo da vida, que pode ser transformado pelo Espírito Santo. E onde ele está agindo em mim? Como é que é isso, né? E se a gente for parar para pensar, né? Eu imagino, eu vou dizer para vocês assim, uma experiência que eu tenho, que eu imagino o Espírito Santo alocado em algum lugar bem próximo, assim, do coração ali, sabe? Algo que é a alma, uma coisa que não tem como ver, mas é uma coisa que é algo que tá ali muito próximo do coração. E assim, quando a gente fala de guerra entre alma e espírito, é o Espírito Santo tentando ganhar força, guerreando de fato com a nossa carne, com o nosso eu, tentando ganhar um espaço. Então, lá fora ou aqui dentro, quando eu digo lá fora, eu digo assim, pessoas que não estão na igreja, né? Lá fora ou aqui dentro, eu acredito que isso é esse espaço que o Espírito Santo ele tenta ganhar. E a Bíblia fala que ele pode ser aniquilado, não aniquile o Espírito Santo, né? Então, ou seja, ele pode ser aniquilado, eu posso perder ele dentro de mim, perder o relacionamento com ele. Eu posso estar dentro da igreja e não ter mais o Espírito Santo em mim, porque eu deixei o meu eu prevalecer. E o Espírito Santo, ele não se importa em ser conhecido ou reconhecido. Ele só quer testificar de Jesus, falar quem é Jesus para nós, o que Jesus fez lá na cruz, né? Que ele morreu pelos nossos pecados, que ele nos deu vida. E eu admiro demais esse Deus que trabalha de uma maneira tão invisível. Ele tem um agir tão invisível e tão grandioso, porque profundo, né? Ele age nos mínimos detalhes. Quando Jesus foi para o céu, ele disse, eu vou deixar o Consolador. Ele está dizendo, eu vou deixar ali o único que eu penso que está à minha altura para me substituir. E o Espírito Santo desceu e ele está conosco. Sim. E lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito em E maiúsculo, o Espírito Santo. O Espírito diz vem. Eu penso assim que o Espírito Santo também tem saudade de casa. Ele tem saudade do céu. Mas ele está aqui. Apesar da saudade, ele está aqui, nos conduzindo. Ele está aqui, moldando o nosso caráter através do fruto. Ele está nos capacitando com dons espirituais tão desejados pela igreja, muitas vezes usados de forma errada. Mas ele está aqui. Ele não desiste de nós.
Sim. Ele está nos mínimos detalhes, cuidando. Ele mora em nós. Ele age em nós e nós esquecemos dele. Essa é a verdade. A gente vai para culto, a gente faz de tudo e a gente esquece da pessoa mais importante, que é o Espírito Santo. Então, é algo que depois que eu entendi isso, e eu às vezes esqueço, eu confesso, às vezes a gente está no dia a dia, na correria, e a gente esquece dele. E a palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos faz esse pedido. E a gente esquece disso. Nós, quantas vezes ao dia, entristecemos o Espírito Santo? Com nosso esquecimento, nossa ira, nossos achismos, nossas certezas. Ou seja, ele tem sentimentos. E quando a gente pensa assim da questão do Espírito Santo, né? A gente fala muito da Trindade na igreja, a gente fala muito, mas parece que a pessoa do Espírito Santo é como se fosse algo comum, tipo, é como se não tivesse tanto peso quanto Deus e quanto Jesus. E tem muito peso, muito peso. Portanto, Jesus, né, uma das passagens é que se nós pecarmos contra Deus, a gente tem perdão. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque justamente o Espírito Santo de Deus tem um peso importantíssimo na nossa vida. E o quanto que a gente é falho no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé, de muitas vezes no trabalho, na família, nas coisas mais simples, a gente não consultar o Espírito Santo de Deus, né? Do nosso levantar e dizer, Espírito Santo de Deus, e isso foi uma pessoa que falou para mim. Ela disse, Esther, eu levanto, o que tu tens preparado para mim hoje, Espírito Santo? E às vezes eu tô orando, sempre de manhã, antes de trabalhar, eu oro. E eu falo, Espírito Santo, o que tu tens para mim? Porque é o Espírito Santo que nos mostra, né? Ele que vai mudando o nosso caráter, a nossa palavra, o nosso jeito de ser, quando nós estamos lá no trabalho e às vezes a gente está aflorada, né? Na nossa personalidade, o Espírito Santo diz, não é assim, não é dessa maneira. Eu me lembro que eu falava muito palavrão. Eu me lembro assim, muito, muito, muito. Eu sempre fui muito de falar alto, muito expressiva. Eu falava muito, muito palavrão. E eu lembro assim de já ter aceitado Jesus. E quando eu falava palavrão, algo me corrigia. Não é certo? Não é legal. Sabe? Eu não sabia que era, mas já era o Espírito Santo já moldando Sim. até a minha forma de falar. Nos detalhes. Ele age nos detalhes, nas pequenas coisas. E quando você fala da importância do Espírito Santo, ele é Deus. Sim. É isso que as pessoas esquecem. A gente, às vezes, quer colocar uma hierarquia na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não existe. Sim. A Trindade, é impossível entender a Trindade no natural. É só em espírito. É impossível. Se você pedir para explicar, eu acho que o melhor teólogo, ele não consegue explicar a Trindade. Não tem como. É em espírito que a gente compreende. É um Deus agindo com 3 personalidades divinas. Mas um Deus. E o Espírito Santo, ele é Deus como Deus Pai. Ele é Deus. Esse Deus que age e mora em nós, que nos conduz, que aguenta todas as nossas gritarias, toda a nossa confusão, todos os nossos problemas emocionais, toda a nossa bagunça emocional, ele está ali tentando consertar. O nosso mau caráter, ele está ali tentando ajustar. O nosso desejo por dons, muitas vezes só para mostrar, ele está ali cuidando, capacitando, equilibrando a nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não é nada nesse mundo. E ele é tão importante que a Bíblia fala, né? Quando Davi, ele se viu perdido, Sim. reconheceu que estava perdido, e ele diz, né? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Então, essa oração que nós temos que fazer todo dia. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Espírito Santo fica. Porque se a gente entender isso, né? Que sem o Espírito Santo nós não conseguimos, porque é ele que testifica de Jesus.
É Ele que apresenta Jesus, como aqui já foi dito, né? É Ele que nos convence de nossos pecados todo dia. Sim. Aí a gente entende o porquê que pessoas são tão duras, né? São tão... confrontam muitas vezes a palavra de Deus. Não, eu não aceito, não é assim, é do meu jeito. Por quê? São pessoas vazias do Espírito Santo. Exatamente. Porque quando o Espírito Santo acha lugar de trabalhar, aí a vida realmente é transformada. Não tem como não ter uma vida transformada se o Espírito Santo não estiver rio, agindo. né? É o rio que jorra dentro da gente. E quando a gente fala de água, é isso mesmo, né? A necessidade, porque ninguém toma água, porque o corpo necessita, porque é para nossa saúde, é uma máquina, né? A água é uma máquina que vai mover todos os órgãos, o corpo, e é assim o Espírito Santo de Deus, ele é perfeito, e quando a gente fala dele, é abrir esse sorriso mesmo, porque é testificar, dizer assim, ele é bom, maravilhoso, ele é a máquina que nos move de orar, que nos move de ir para a igreja, que nos move de estar na presença do Senhor, porque Ele é a água viva, né? Que vai limpando, que vai dando vida, que vai dando força. Falar do Espírito Santo Quantas vezes a gente para, né? Acontece várias vezes comigo, né? Eu falei, meu Deus, é o Espírito Santo, porque... Não é eu aí. Né? Outros momentos, essa sou eu, não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque a nossa real versão, muitas vezes, não condiz, né? O Espírito Santo que realmente trabalhou. E o Eduardo, ele fala muito isso, eu sempre lembro, né? Que acontece coisas na vida dele que ele... pastor, né? Sempre conversando ali com o Anderson, agora eu vejo que o Espírito Santo moldou mesmo, agora eu vejo, porque são tantas afrontas que se fosse em outro tempo, eu até me lembro de um dia que eu tava orando, bem crente já, a Dudinha ainda não tinha nascido, eu e o Eduardo, a gente passou por vários altos e baixos, sempre enfrentamos, porque a gente se olhava, nós não vamos separar, não vamos, então vamos enfrentar, vai dar certo, a gente vai se ajustar, porque... Eu, por causa dessas coisas todas que eu carreguei do meu passado. Gente, não é fácil. A mulher já crente, que conhece a palavra, nasce na igreja, já tem dificuldades dadas ao pecado, da gente querer manipular, Eva, manipuladora, manipulou Adão. A gente tem que admitir, não é fácil. A gente tem na nossa carne heranças de Eva, né? Então, não é fácil. Imagina se você vem moldada numa cultura mundana. É difícil. Então, ele foi muito guerreiro. A mulher dominante, né? A mulher dominante. Eu que faço, eu sou líder, eu faço, aconteço. Me submeter pra quê? Como assim? Não é fácil. Então, assim, eu lembro de eu estar orando um dia, assim, e pedindo para o Espírito Santo mudar o Eduardo. Falei, muda o Eduardo. Eu tava ajoelhada lá na cama, no quarto, sozinha, pedindo isso para mudar ele. E daí o Espírito Santo falou assim comigo. Você não tem ideia do que eu já fiz no Eduardo e no que eu ainda vou fazer. Não é você que manda o tempo e nem a forma que eu farei. Porque aí eu tava querendo mandar nele, né? Até no Espírito Santo. Muda agora, é do meu jeito. Ele tem que se moldar a mim. Aceita a mudança em você e deixa que eu trabalho nele. Eu quase caí no chão, ouvindo a voz do Espírito Santo falando isso pra mim. E foi aí que daí eu parei de querer, eu parei de querer até no Espírito Santo mandar, porque a gente quer, né? Falando bem a verdade, é isso. Mas como a Bíblia vai pra oração e quer, faz isso, faz aquilo. Faz isso, A Bíblia é tão perfeita porque, como quando fala lá, submeta-se ao seu marido assim como ao Senhor. Então já é Deus nos moldando. Mulher, se você não é capaz de se submeter ao seu marido que está ao teu lado, quanto mais o Espírito Santo. Mas o interessante é que a submissão a gente acha muito que é um jugo, né? Quando a gente tem... Ai, não, então ele falou... Se submeta ao amor. Tem que entender... né? Ele falou amor. Mas a submissão está sobre a missão dele, no sentido de auxiliar ele, de estar na mesma missão que ele, no mesmo objetivo, no mesmo projeto. Porque se Jesus diz que é para o marido amar a esposa
como ele ama a igreja, né? E essa união, então, no sentido assim, não é para o marido subjugar, a submissão não é no sentido também, que às vezes o homem também entende errado, né? O Senhor disse que é para tu estar submissa sobre mim, então eu vou te tratar feito um carrasco. Não é isso. É que para nós estarmos na mesma missão, no mesmo projeto, naquilo que Deus... No mesmo propósito. Isso, né? Não é que um tem que ser maior do que o outro, melhor do que o outro. E aí, eu acho muito engraçado da tua parte dizer que o Espírito Santo, né? Então, Espírito Santo, faz aí. Minha filha, tu já manda no teu marido, tu também manda aí mim. Tá aí tu. Mas, na verdade, eu não mando no Eduardo. Esse é o grande detalhe. Mas no sentido da nossa personalidade, né? Certo. Tudo deu tão certo que Deus colocou no meu caminho um homem que é homem de verdade. Isso, graças a Deus, né? Por isso. Porque a mulher geralmente dominante, né? Ela pode encontrar alguém mais... O homem submisso, e aí vive infeliz a vida toda, sim, porque não vive como Deus quer, né? E graças a Deus o Senhor colocou um homem de verdade, a gente vive o propósito juntos, ele me apoia em tudo. Ele é aquele homem assim que me ajuda, assim, deixa o Espírito Santo me conduzir, ele me apoia em tudo, da mesma forma eu apoio ele, sou essa auxiliadora hoje para a vida dele. Demorei a entender isso, mas depois que eu entendi, funcionou. Eu entendi a mulher de Provérbios, que é uma mulher multitarefa, sim. Porque a gente é multitarefa, a gente faz muito mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. O homem com uma missão maior. É assim que Deus fez. A gente pode não gostar, mas é assim que Deus fez. Um auxiliador, ele faz muito mais, ele promove muito mais coisas para algo, às vezes, do que o próprio... É verdade. O auxiliador, ele se movimenta mais. Eu falo isso porque por exemplo, no banco eu trabalho atendo empresas. Um dono de uma empresa, ele age de uma forma e ele tem vários auxiliadores para chegar à empresa como chega, né? Então é assim na nossa vida. Nós somos auxiliadoras, a gente é multitarefa, a gente faz muito mais. A mulher de Provérbios, ela é assim. E ela não deixa nada de fora. Ela cuida de tudo, cuida da casa, ela trabalha, ela é negociante, ela ama o marido, ela é a mulher cuida assim, dos filhos. Cuida dos filhos, costura, anda bem vestida, é bonita, se cuida. É a mulher é uma perfeita. Empresária que traz rendimento para casa, né? Isso. Não é uma escrava, mas ela é negociante. Olha quanto papel importante essa ela é uma mulher atual, né? E o melhor de tudo, é uma mulher que serve ao Senhor, que não é a beleza dela que chama mais atenção, sim, é o coração dela. É o temor a Deus. É o temor a Deus. Então, assim, eu entendi aquilo ali. É a figura de mulher perfeita? Não é fácil, a gente não vai ser perfeitas, mas a Bíblia deixa um modelo pra gente. Então, assim, a gente precisa aceitar isso também. Porque às vezes a gente questiona, eu faço tanto, é tudo comigo e tal. Mas, assim, a Bíblia, a mulher de Provérbios, ela é essa mulher. E ela tem temor a Deus, e ela, conduzida pelo Espírito Santo, ela vai dar conta. Só que a gente precisa cuidar com os limites. Isso eu aprendi também. Porque por ser muito intensa nas coisas, eu queria fazer de tudo. Hoje eu entendo que a gente precisa ter limites também, sim, né? Limites e entender a prioridade para cada tempo. Exatamente. E daí ser conduzido. Porque se eu aceitar tudo, fazer tudo, me envolver em várias coisas, com trabalho, com casa, com filho, com igreja, com tudo, eu vou me perder e eu vou estar fazendo isso às vezes pelo meu eu. O que de fato o Espírito Santo quer que eu faça? Essa é a pergunta que eu digo. Espírito Santo, tu queres que eu esteja lá? Eu tô te agradando? É esse caminho que o Senhor tem para mim? Se não é, tira isso da minha frente, me dá sinal, me mostra, me guia. Eu não posso ligar um automático e achar que tenho que fazer. Eu não posso ligar um automático na minha vida e dizer que assim, aceitar todos os convites, sim. Fazer de tudo, tentar ser bom em tudo. Não é isso que o Espírito Santo quer de nós. O Espírito Santo, ele é um Deus de equilíbrio. Sabe o que eu penso assim, nesse sentido? Eu tinha esse problema muito de achar que eu dizer não para Deus, eu estaria pecando. E às vezes, vamos pegar esse cargo. Às vezes eu tava tanta coisa, sim. Assim, Senhor, será que se eu falar não para ti, tu vai ficar triste? Vai pesar a mão, vai me castigar. Esse sentido. Nossa, quanto a gente tem uma visão equivocada de Deus, de um Deus que tá sempre com uma vara para dizer assim, não vai fazer, vou te bater. Não vai fazer,
tu vai ser Aí castigado. a gente torna Deus como um faraó, né? Isso, mas Deus Só não colocando é isso. Às vezes eu falo peso, assim, trabalho. Senhor, não vou fazer. Não dá pra mim. Mas não é que não. Não vou fazer. Não é que Deus vai me castigar. É que faça e faça com excelência. É que talvez até o convite que chegou numa empolgação. A gente nunca sabe, porque talvez não é um não para Deus, é um não para o homem. Então, essa é a questão do discernimento. E como ter discernimento? Como, né? Essa é a pergunta de milhões, assim. Sim. Como ter discernimento? Não é fácil. O discernimento, ele é só o Espírito Santo que consegue promover em comunhão com ele, lembrando dele, ouvindo, silenciando a nossa voz e deixando a voz dele aparecer. E como eu faço isso? Em oração, em silêncio, em ouvir mais do que falar, em certos momentos. Pedir que ele fale nos detalhes, dar atenção aos sinais, Isso. porque o Espírito Santo, ele é simples. A gente às vezes quer endeusar, né? Endeusar Deus, né? Tipo assim, colocar ele lá Quer no que seja um trono, profeta que tal, fale tem e te dê de usar dedo na alguém e cara. tal. Às Sim. vezes, numa leitura bíblica, se você tiver em comunhão com o Espírito Santo, aquilo ali vai vir no teu coração, você vai saber que é ele. Louvor, né? No início, eu pedia pra Deus fazer doer meu coração. Falava assim, ó, faz doer, pra eu saber que quando é o Espírito Santo, eu quero sentir uma dorzinha lá no coração, assim, aquela pontadinha pra saber que não é de mim. E o Espírito Santo me ouviu esse pedido e às vezes que era ele, eu sentia diferente no meu coração. Eu sentia uma pontada, uma dor assim, quase me espremendo assim. Foi um pedido que eu fiz a ele para conhecer melhor ele no início. Para identificar. Identificar que era ele e não eu. E principalmente quando vai contra a minha vontade. Aí é o Espírito Santo. Quando vai contra as nossas vontades, principalmente. Na maioria das vezes, é o Espírito Santo falando, porque a nossa vontade, ela é mais carnal. Então, quando é contra a vontade, exemplo, tem alguém que fez algo, você acha que não tá errado, mas você começa a sentir que tem que ir lá e pedir perdão. É você? É claro Não. que não. É o Espírito É o Santo. Espírito Santo? Porque é difícil? Ô, Ana, e meio tudo isso, né? São vários testemunhos, muitas experiências, mas uma experiência que você teve, assim, com o Espírito Santo que foi o divisor de águas. Uma experiência que você teve com o Espírito Santo em você, ou na sua família, no ministério. Daqui a pouco a gente vai falar rapidinho também como o ministério chegou na tua vida, né? Porque eu lembro de você começou cantando, né? Louvando. E aí o Espírito Santo foi te direcionando à palavra, hoje ao teatro, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Mas qual foi a sua maior experiência com o Espírito Santo? São tantas, assim, porque na verdade, depois que eu entendi, eu vejo que tudo é ele. Eu não sei se eu consigo classificar. Eu acho que foi essa que eu contei. Se eu for dizer a maior experiência, foi a que eu contei do dia que eu tive encontro com Jesus. Que eu lembro, assim, onde eu não consegui parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu dizia, o que é isso que eu tô sentindo? O que é isso, sabe? Eu não conseguia parar de chorar. Essa foi a maior experiência que eu já contei. Que foi no dia que o Espírito Santo apresentou Jesus pro meu coração, assim. Foi a maior. Revelou quem era Jesus. Revelou quem era Jesus. Quem é Jesus. Foi algo assim, é inexplicável. Isso é uma experiência. Porque a gente saber quem é Jesus pela palavra é maravilhoso. E talvez tem pessoas que vão pro céu dessa forma. Eu creio quem é Jesus e vou. Mas quando o Espírito Santo promove, que ele te mostra no teu coração, na tua mente, quem é Jesus, é uma experiência, assim, ó. É como se tirasse aquela venda dos olhos, assim, e... Uau, agora eu entendo. Eu me lembro disso, eu me lembro desse dia. Agora eu entendo. Então, essa, pra mim, foi a maior, inesquecível experiência. Tem todas as outras, né? Mas tu ser apresentado pra Jesus, eu acho que não tem nada melhor na vida, né? É a maior e a melhor experiência, né? E foi o Espírito Santo que fez. E agora vamos falar da sua experiência no ministério. Como você já falou, você faz parte do Teatro Kairos, hoje é responsável por este ministério, e como tem crescido. E aí eu me lembro de nós duas caminhando lá no Saco dos Limões,
né? Quando a gente começou uma dieta e caminhada, nós duas, companheira. Ela é uma incentivadora maravilhosa, assim, para tudo, né? E naquela ocasião foi para começar a caminhar. Vai lá, nós duas, 6 horas da manhã. E eu lembro da Ana comentando sobre ela ser convidada para esse ministério, né? A preocupação, né? Tudo que envolvia, né? Tudo que ela ia ter que se esforçar para fazer, para assumir. E hoje, vendo tudo sendo realizado, como a gente viu o Espírito Santo te conduzindo. Porque no momento, realmente, né? Uma olhava para a outra e falou, meu Deus, eu acho que esse negócio não é de Deus, não. Né? Vai trazer mais um fardo para as costas da Ana, né? Mas o Espírito Santo testificou, encaminhou tudo e hoje eles estão nessa liderança. E como eu falei, você começou louvando, né? E como que foi? Você começou cantando, aí você viu, bom, isso aqui eu acho que não é isso que o Espírito Santo quer para mim. Então, na verdade, a minha mãe e meu padrasto, eles louvam, né? E a gente louva, e daí eles louvavam no mundo, né? E passaram a louvar pro Senhor. E aí a gente louvava muito em casa, né? Então era comum, tá? Tem a salinha dos instrumentos lá e louvar. E toda a minha família canta. O meu irmão, inclusive, né? Que está ainda em tratamento. Ele tem dom para qualquer instrumento. Qualquer instrumento ele pega na mão, ele sabe tirar qualquer música. E canta muito bem. A minha mãe, a família inteira, né? Com dom musical. E eu, ovelha negra. Não tenho dom musical, né? Mas eu comecei a cantar e gostei. Era até afinadinha. E foi aí que o Senhor foi começando a me colocar... Te inserir. Me inserir, né? Inserir em algo. Só que eu me apaixonei pela palavra nesse caminho, né? Eu me apaixonei pela palavra. E eu me lembro também, né? Nós somos bem amigas, glória a Deus. Como é interessante isso, né? Cara, eu olho pra ti e eu fico... Meu Deus, parece que assim, ó, a Ana tá rebobinando a minha fita. Eu também, eu também. E porque tem uma coisa de que o marido prega, a mulher canta, né? Nisso, né? Às vezes o Felipe assim, Esther, eu vou pregar e eu quero vir daqui, tu vai cantar. Não, eu só quero te ouvir, eu quero sentar. E te ouvir. Às vezes ele diz, não, mas tu tem que cantar porque esse sempre foi meu sonho, não sei o quê. Não, Felipe, às vezes o meu desejo é só sentar e ficar te ouvindo, assim, sem ter que... irmã Esther vai cantar, não sei o quê. Né? A gente tem... Mas é assim, como é interessante, como o Espírito de Deus vai trabalhando. Diz assim, tu cantava, agora tu prega, e amanhã tu tá lá ministrando. Eu me lembro que teve um dia que a gente lê a palavra para aprender. Eu me lembro do dia que eu passei a ler a palavra com revelação, assim, que o Espírito Santo vai revelando, né? E a primeira vez que eu preguei foi a convite do pastor Anderson, né? Na igreja. Eu estava presente. E aí eu vou falar como que o Espírito Santo falou comigo através da vida da Ana naquele momento. Pode falar, Ana. Foi no susto, assim, ele falou prega amanhã, né? Acho que nós estávamos no sábado à noite. E foi no domingo, culto de missão. Né? Logo no domingo, a primeira mensagem. Sobre o fruto do E ela Espírito. foi super corajosa. Preguei sobre o fruto do Espírito. Mas eu não sei se passa contigo assim, porque eu tenho essa, quando convida para pregar, eu fico, ai meu Deus, qual é a tua palavra que tu queres? E o Felipe, às vezes tu tem pregação, Esther, aí, e tu pode pregar. Não, mas não é isso. Não é isso. É porque cada igreja, Deus tem a forma de trabalhar. Para aquele momento, né? O que tu quer, Senhor, fala para a tua igreja naquele momento, né? Não simplesmente, já tem um prato pronto, então vou levar o prato pronto. Não, cada igreja tem a sua necessidade, né? É verdade. E aí, nesse dia, eu preguei a convite do pastor Anderson, um domingo, é verdade, e foi sobre o fruto do Espírito. Eu me lembro que eu achava que eu ouvia muitas pregações e tal, e eu ouvia falar pouco desse assunto. E aí eu quis falar, mesmo sem ter muito conhecimento naquele momento, né? E cada vez eu fui ficando mais apaixonada pela palavra. Eu amo a palavra. A palavra, assim, é top 1 do devocional, de tudo. Para mim, a palavra é o guia. Eu acho que... Sabe por que eu acho que é? Porque pra gente crer na palavra, tem que pisar no orgulho. E aí, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi pisar no meu eu, no meu orgulho, de achar que podia conduzir minha vida sozinha, ser autossuficiente. E a partir do momento que isso é aniquilado e você passa a crer, a palavra, ela vai te trazer... Eu não agia emocionalmente na minha conversão. Foi totalmente racional as minhas escolhas. Vivi essas experiências com o Senhor, mas foi bem racional. Eu fiz uma escolha de verdade. Eu não fui na emoção. E a palavra nos traz isso.
Ela não é regada de emoção, ela é regada de verdade. Sim. E a verdade, ela é racional. E eu passei a crer nisso. Então, por isso que eu amo tanto ela. Eu olhava assim, gente, isso aqui tá na Bíblia, eu não acredito. Eu ia lendo. Meu Deus, tá na Bíblia. E não sei se todos aqui tiveram oportunidade de te ouvir pregar, né? E ela até reclamava, meu Deus, mas eu sou tão dura, mas é a forma que o Espírito Santo conduz ela, assim, é uma palavra de confronto. É aquela palavra que dói, você chora, mas você se conserta, né? Mas é a forma que Deus usa ela. E quando ela pregou lá no Saco dos Limões, pela primeira vez, eu fiquei na porta olhando, meu Deus, essa menina é nova convertida praticamente. A primeira oportunidade que ela teve de pregar, ela aceitou com valentia e eu tô fugindo. O Espírito Santo falou ali comigo, né? Foi depois disso que eu também comecei a me encorajar, né? Ser despertada pelo Espírito Santo. Pra pregação juntas, pra né? pregar, nós duas. Aí a gente ficava compartilhando. Olha, Ana, que legal. Deus me revelou isso. E ela lá do outro lado também. A gente, assim, né? A gente foi o Espírito Santo veio falando ali naquele momento com nós duas. Foi um momento muito bom. Deus chama, eu vejo a pastora falando assim, é mais pastoral, é mais aquela de acalentar, mais de incentivar. E às vezes também, quando eu vou pregar, é mais do chicote. Toda vez que eu vou pregar, vai encaminhando para uma outra direção. E, meu Deus, será que não tem uma palavra assim mais que eu traga de mansidão, de vocês duas têm que ter um tempo para... É verdade. E o Felipe, meu Deus, são bem idênticas. Cada um, né, o seu chamado, né? Gente, a gente está caminhando aqui pro final já. Olha só como passou rápido, né? Muito bom. Mas eu só quero comentar sobre a questão ali do ministério, né? Concluir. E aí preguei em vários lugares depois disso, o Senhor foi chamando, inclusive lá com a pastora Odete, a gente se conheceu melhor, e aí, aí foi aí que, eu acho que aí foi a porta também para a questão do teatro, né, porque como vai colocar alguém que eles não conheçam, né, não confiem, então, eu já me envolvia nos teatros, mas mais nos dias de apresentação, ajudava no staff, e aí conheci a Gique e o André, a Iva, e aí eles foram me inserindo mais, né, nos teatros, e depois eles tinham que fazer uma viagem e disseram que iam colocar a gente nem congregava na sede ainda, né, eu e o Dudu ainda estávamos congregando no Saco dos Limões. E aí o pastor Josué fez a convocação direto pro Eduardo e não teve como dizer não, aí a gente foi, e eu dizia, gente, eu não tenho técnica teatral, eu nunca fiz um curso, eu nunca fiz nada, eu nunca escrevi um texto, vou precisar de vocês. E eles disseram, nós vamos estar viajando um tempo fora. A Damaris, que fundou o Kairos, já tinha saído, né? Já está nos Estados Unidos, em outro ministério. E eu fiquei ali, meu Deus do céu, o que vai ser disso, né? Então isso é uma experiência muito bacana, porque eu não tenho curso, eu não tenho a técnica, eu fui realmente conduzida. Eu escrevi 2 teatros. E eu me lembro, assim, o primeiro teatro que foi o Natal do ano passado, eu me lembro, assim, de sentar e escrever, porque era para eles escreverem, eles não tiveram tempo, eles não conseguiram, e aí eu sentei e falei, Jesus, me ajuda. Aí eu estava de férias do trabalho, numa semana de consagração ali em outubro, eu fui para a consagração do Bom Samaritano a semana toda pedindo a Deus o teatro de Natal, porque não tinha ainda a peça. E aí, depois disso, o Senhor me deu a peça, e Ele deu uma peça muito espiritual. Olan foi incrível, assim, foi um teatro, um presente de Deus, assim, ó, sem palavras. E eu me lembro de eu digitando o texto, escrevendo assim, e o Espírito Santo mandando. Era como se eu tivesse ali, tipo, de fato, assim, uma sendo torneira, canal, sabe? mesmo naquele momento. Assim, sabe? Uma coisa muito... Espontânea. Nunca tinha passado por uma experiência assim, tão forte, assim. Aí, conforme eu escrevi os personagens, Deus me mostrava as pessoas. Ia colocando ali. E realmente, para quem não assistiu, corre lá no YouTube da De Floripa e assiste.
que tem lá toda a apresentação completa, e foi realmente maravilhoso. Que, imagina quem estava presente, sentiu assim a glória de Deus, e nós em casa pela TV, até as crianças, né? Eu até comentei, os meninos, foi algo realmente muito espiritual, não foi uma apresentação apenas, mas foi algo muito espiritual. E esse é o foco, assim, isso é o que eu mais eu peço assim para o Espírito Santo. Não pode ser algo bonito, não pode ser uma apresentação. O Senhor tem que aparecer. Sim, o Senhor precisa ser conhecido através desta ferramenta que é a arte. Então, isso é o principal. É apresentar Jesus, ser conduzidos pelo Espírito Santo para apresentar Jesus através da arte. E o Senhor foi nos capacitando. Agora eu vou fazer, de fato, um curso, né? Para aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Mas eu posso dizer assim que o Espírito Santo fez tudo e continuará fazendo, porque se ele chama, gente, aquilo é de Deus, é dele, é a vontade dele, ele capacita. Eu posso te dar dizer ferramentas isso com 100% do meu ser, porque foi o que ele fez em relação ao teatro na minha vida. Eu não dava o valor devido a esse ministério que hoje eu dou, porque o Espírito Santo, eu deixei o Espírito Santo me conduzir. Eu entendi que eu não preciso me preocupar em fazer uma apresentação bonita. Eu preciso me preocupar em entregar a mensagem que ele quer através da arte. E aí tudo funciona. Glória a Deus. Meninas, infelizmente a gente tem que encerrar. A gente sempre pede, hoje não vai ser diferente, né? Eu tava aqui quase esquecendo já, mas algo assim cômico, algo que... Muito engraçado aconteceu na tua vida. Meu Deus, Deus fez isso, algo, né, que engraçado assim na tua vida. Que Deus promoveu e você parou e riu muito. Falei, meu Deus, olha isso. Deus, pegou surpresa agora. Eu acabei esquecendo de comentar sobre que eu posso essa dizer? pergunta. Alguma coisa da tua vida? Mas, gente, assim, ó, na verdade, é tudo engraçado. Se for avaliar do lado cômico, né? Se for avaliar, é muito engraçado, assim, a forma que Deus trabalhou em tudo, né? Em todas as áreas. Porque é bonito de se ver, mas ao mesmo tempo, se você for contar essa história, parece que é algo impossível, né? É impossível alguém lá do mundo encontrar alguém que estava com a vida completamente perdida, encontrar, dar certo, seguir ministério. Chega a ser cômico, parece que é algo que é impossível de acontecer, né? E o lugar que tu conheceu o teu esposo, né? Que de fato tu conheceu Jesus, é o lugar que você trabalha, o Bom Samaritano, né? São voluntários lá até hoje. Ele trabalha, eu como voluntária, né? Voluntário no sentido, né? É verdade. Então, assim, é muito bom ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. É muito bom, sem esquecer da pessoa do Espírito Santo. Amém. Então, você que acompanhou, gostou desse conteúdo, né, transmita a outras pessoas, compartilhe, não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal, comenta aí o que você achou do testemunho da Ana Paula, e como também o Espírito Santo trabalhou na tua vida, pode comentar lá e já deixar um pequeno testemunho escrito também. E, Ana, a gente sempre pede para a convidada fazer a oração de encerramento. E hoje você vai estar orando aí por todas as pessoas que estão te ouvindo. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesse momento. Espírito Santo, nós não sabemos o alcance. Nós não sabemos para quem o Senhor tem direcionado esta conversa, mas o Senhor sabe. Então, nós pedimos, Pai, que o Senhor haja no coração de cada um, Senhor, que vai nos ouvir. Senhor, promove cura, promove, Senhor, transformação, promove mudança, Pai. Assim como o Senhor mudou a nossa vida, a rota da nossa história, nos dando vida, nos enchendo com a Tua presença. Pai, alcança todo aquele, Senhor, que precisa Te ouvir, Te conhecer, Senhor, e ser transformado por Ti. Senhor, essas mulheres dedicadas a esse trabalho, Pai, esse trabalho para Te tornar mais conhecido, Senhor. Capacita elas, enche elas com a Tua presença,
Esta igreja, Senhor, esta igreja que está motivada, Pai, a fazer a tua obra com excelência. Capacita cada um deles, Pai, enche de ânimo, renova, Senhor, as forças e a esperança em Ti, meu Deus. Espírito Santo, nos conduza. Se o Senhor nos conduzir, Pai, nós sabemos que não erraremos o caminho. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Obrigado você que acompanhou e logo mais continue seguindo aí as nossas redes sociais que sempre tem novidade para você e o nosso desejo é que você também seja uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, que venha dar lugar ao Espírito Santo na tua vida. Amém? Até a próxima.